Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Ponto de Virada e eu sou o Davidson. A minha pergunta para começar esse episódio é: como é que você está se sentindo hoje? E eu realmente gostaria que você me respondesse ela, mesmo que mentalmente, tá? Olha, eu tô muito feliz de ter você por aqui pra gente explorar juntos um tema que pode transformar a nossa jornada, as crenças limitantes. Sabe aquelas vozinhas, aquelas vozezinhas da nossa cabeça que parecem tão verdadeiras às vezes, né? Mas que muitas vezes nos impedem de avançar? Pois é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Ao longo da vida, nós vamos absorvendo ideias que moldam a forma como nós vemos o mundo. Muitas realmente nos fortalecem, mas outras nos aprisionam. Hoje nós vamos acender essa luz sobre essas correntes invisíveis que muitas vezes travam o nosso crescimento e a gente vai descobrir como nos libertar dela. Você já parou para pensar que as crenças, elas nos moldam? E do jeito que elas nos moldam, muitas vezes elas nos aprisionam. Tem uma crença sobre dinheiro, né? A gente ouve muito essa frase, olha, dinheiro não traz felicidade. Ou então, rico não entra no céu. Ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Quantas dessas frases você já ouviu? E quantas delas você questionou? Será que a prosperidade e a felicidade realmente elas não podem caminhar juntas? Tem frases sobre relacionamento também, né? Todo homem trai. Já ouviu essa frase? Ah, relacionamento bom tem que ser sofrido. Essas ideias, elas são repetidas tanto, aliás, que elas sabotam o amor, né? Vamos abrir alguns espaços para a gente refletir sobre se realmente a gente concorda com essas frases antes de trazê-las para as nossas vidas, né? E aí, com isso, a gente pode abrir espaço para conexões verdadeiras e saudáveis, mudando esses pensamentos nas nossas cabeças. Eu tenho conversado muito sobre negócios digitais com algumas pessoas, né? Eu conheço muita gente que tem a vontade de manter uma comunicação aqui na internet. Mas existe uma frase que é repetida, eu acho que até sem pensar, eu não tenho perfil. Ou, tem gente melhor que eu. E a pior de todas pra mim é o que vão dizer de mim, né? O que vão dizer a meu respeito quando eu fizer isso. Como se a opinião do outro fosse mais importante que a sua própria realização. A sua autenticidade tem lugar aqui na internet. E a gente não pode deixar essa comparação apagar a luz que tem dentro de nós ou deixar de mostrar o nosso projeto que é tão importante para o mundo, porque a partir do momento que você quer dizer alguma coisa, é porque você tem opinião. E se você tem opinião e gostaria de ser ouvido, então é importante. Essas crenças, elas entram até nos julgamentos sobre nós mesmos e a nossa aparência, né? A gente sempre acha que precisa ser perfeito. A gente acha que a nossa aparência não é o suficiente, né? Só que eu digo que a gente precisa parar. Chega de viver para caber no olhar do outro. Você não precisa ser perfeito, porque você é autêntico, você é você. O que é perfeição se nós somos individuais, totalmente diferentes? A sua beleza está em ser real, em ser você, em ser autêntico, em ser individual, ser único, sabe? Às vezes a gente até pensa o que o senso comum diz, que pedir ajuda é fraqueza, não é? Não tem uma crença a respeito disso? Olha, pessoas fracas pedem ajuda. Não, pessoas pedem ajuda. É forte. Você se mostra forte quando você tem coragem de dizer, preciso de ajuda aqui. E essa crença de pedir ajuda é fraqueza, muitas vezes impede a nossa saúde mental, sabe? De prosperar. Impede que nós cuidemos da nossa cabeça, do nosso espírito, da nossa alma. E cuidar da saúde mental é coragem, não é fraqueza. Você já parou para pensar a raiz do problema? De onde vem isso? Por que a gente age assim? Por que a gente aceita essas frases prontas? Essas ideias limitantes, elas não surgem do nada. Elas nascem de experiências pessoais. E da modelagem e do reforço social também. Mas o que foi aprendido pode ser ressignificado, tá? E isso é muito importante. A gente tem que aprender a ressignificar todas essas frases. Eu listei aqui algumas lições práticas que eu acho importante para nós ressignificarmos essas crenças limitantes.
A primeira dela é: identifique. Quais pensamentos te travam sobre dinheiro, sobre amor, sobre imagem, sobre carreira, sobre qualquer coisa? Quais desse senso comum, desses ditados que a gente ouve o tempo todo, dessas frases que são repetidas tantas vezes que a gente acha que é verdade, mas que estão te travando? Pensa sobre isso. Até anota se for possível. Depois questione. Essas crenças, elas são verdade absoluta? Ou são só histórias repetidas? Será que realmente um rico não pode herdar o reino dos céus? Ou será que existe rico que faz caridade, que ajuda a sociedade, que coloca a sua fortuna e seu dinheiro em prol do bem do outro? Talvez isso não seja uma regra, mas não existem exceções? Depois, ressignifique. Eu sei que essa palavra é batida, essa palavra às vezes é até muito mal usada e a gente fica com um certo ranço de ter que ressignificar tudo, mas essa é real, ressignifica. Substitua o não sou capaz por estou aprendendo e evoluindo. Porque daí, ao invés de você pensar que você não é capaz, uma crença que você mesmo plantou dentro de você por algum evento pessoal, você vai poder se permitir errar porque você está aprendendo. Nós não sabemos de tudo o tempo todo. Então, todos nós estamos evoluindo e aprendendo, né? E por último, pratica com consciência e com gentileza, sabe? Não é mágica, não. É uma jornada, é um processo. É uma transformação que vem de dentro para fora. Aqui, a gente sempre tem que buscar formas, né? De melhorar o nosso dia a dia, as nossas atitudes, principalmente em relação às crenças limitantes. E aqui cabe, por exemplo, autoconhecimento, autoamor, autoimagem, né? Todos os estudos que são internos para nos melhorar. Então, olha, como autoconhecimento eu te indico, faça a meditação. Te ajuda a parar, respirar, ficar presente, a ouvir as frases soltas que surgem na sua cabeça quando você não tem que pensar em nada, porque daí você pensa em muita coisa. Você também pode buscar terapia, e é a que te servir, tá? Pode ser a psicanálise, terapia cognitiva, o que for melhor para você, desde que você se abra para conversar com alguém a respeito dessas crenças que têm te limitado. Você também pode fazer diários e escrever as suas rotinas ali, né? Se eu não me engano, isso se chama journaling, que é quando você para ver o seu dia a dia e aí você consegue pesar o que você fez que de repente não era uma crença sua, é algo que você está acostumado a ouvir, sabe? Busca novas referências, se conecta com gente que te inspira, amigos que te impulsionam, pessoas que te fazem aprender. Você pode também ler alguma coisa que seja bom para você, e aqui eu quero te indicar 2 livros que me ajudaram. O primeiro deles é o Mindset, que é da Carol Dweck, para você conseguir se libertar de padrões de pensamentos, olhar os seus pensamentos de fora, fazer algumas lições, algumas práticas que te ajudam a reconhecer programações em você que não foi você que programou, sabe? Depois eu também quero te indicar o Segredos da Mente Milionária, que é do T. Harv Eker. Apesar de ser um livro bastante criticado por inúmeras coisas aí, eu te aconselho a ler esse livro porque ele te traz pensamentos que nós não fomos acostumados a ter no decorrer da nossa vida. A gente não aprende sobre dinheiro, a gente não aprende sobre as possibilidades, como que a gente faz para ganhar, como a gente faz para guardar, né? E esse livro ele é curto, rápido e me ajudou bastante. E sobre todas as críticas que esse livro já recebeu, faz o seguinte: se você for ler, age como um sapo surdo, sabe? Como um sapo cego. Não olha o que estão falando a respeito e não ouve o que estão falando a respeito. Só lê, tira os seus insights e segue. Você também tem que celebrar todos os dias cada passo e cada vitória. Isso é muito importante. É uma lição dentro dessas práticas para melhorar e sair dessas crenças limitantes, né? Porque muitas vezes a gente acredita que o que nós fizemos é muito pouco, mas não é não. Cada pouquinho que nós fazemos é gigante, é grande. É um passo em direção ao nosso futuro e para quebrar essas crenças. Nós chegamos ao final de mais um Ponto de Virada. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado a identificar e começar a romper essas crenças, sabe? Você tem o poder de reescrever a sua história, pode acreditar nisso. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que também precisa destravar a mente.
E aí, me segue nas redes sociais. Todas elas são @DavisonJR. Eu tô mais ativo lá no Instagram, como eu sempre digo, né? E se você quiser se aprofundar mais a respeito desse assunto, tem um post bem completo lá no blog, com muito mais informações, com dicas práticas, com materiais de apoio. E o meu blog é o davisonjr.blogspot.com. Lá tem um artigo completinho, sabe? Com exercícios, reflexões e tudo mais pra gente continuar nessa jornada. Um grande beijo e até o próximo episódio.